Você já se perguntou alguma vez quais são os fundos imobiliários preferidos dos mais ricos aqui no Brasil? Pois é, um tempo atrás eu estava refletindo sobre isso e, por coincidência, semana passada, o site Money Times publicou uma pesquisa elaborada pelo Smart Brain mostrando justamente os 10 fundos imobiliários preferidos dos mais ricos. Esse estudo observou a carteira de investidores de varejo, de alta renda, de private e daqueles investidores que possuem um patrimônio realmente muito elevado, acima de 50 milhões de reais. E uma coisa interessante que eu notei nessa pesquisa é que esses fundos imobiliários são bons. Eles possuem pagamentos de dividendos recorrentes, eles possuem bons portfólios, bons investimentos, tanto de imóveis quanto os fundos imobiliários de papel, eles possuem bons CRIs e não possuem taxas abusivas, tanto de gestão, administração, quanto de performance. A maioria nem taxa de performance possui. Particularmente, eu gostei desses 10 fundos imobiliários. Na minha opinião, todos eles valem a pena, mas é como eu sempre digo aqui no canal, essa é apenas a minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. E bem, eu vou te mostrando qual é o fundo imobiliário, depois eu vou te mostrando algumas características dele, apenas as principais. E no final desse vídeo eu quero fazer algumas considerações, então vamos lá. Começando então a lista dos 10 fundos imobiliários preferidos pelos mais ricos. Temos o ALZR11, na minha opinião, um ótimo fundo imobiliário. Atualmente está com dividend yield de 12,58% e está sendo negociado a aproximadamente R$ 114,90. Olhando algumas características do fundo, temos aqui o seguinte: ele é gerido pela Aliança e administrado pelo BTG Pactual, que cobra uma taxa de gestão, administração e escrituração de 0,95% ao ano. Isso a soma de todas as taxas. E atualmente esse fundo imobiliário tem mais de 139 mil cotistas, então realmente já é um fundo imobiliário conhecido dentre os investidores. Quanto à carteira dele, veja que ele possui participação em diversos empreendimentos locados para diversos inquilinos, com 100% dos contratos atípicos. Isso garante uma proteção a mais para aquele investidor que quer uma renda recorrente. E veja que esses imóveis estão localizados tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. E uma coisa interessantíssima no ALZR11 é as suas classes de imóveis. Veja que ele possui participação em edifícios comerciais, ou seja, lajes corporativas. Ele também tem participação em galpões logísticos, também em renda urbana, data center e outros galpões logísticos. A diferença é que um é galpão logístico seco e a outra é galpão logístico refrigerado. Então, o ALZR11, na minha opinião, é bem diversificado e, na minha opinião, vale super a pena. Outro fundo imobiliário preferido aí dentre os mais ricos é o VILG11. Particularmente falando, também gosto bastante. Veja que atualmente ele está com dividend yield de 7,57% e está sendo negociado a R$ 107,98. Olhando então quem cuida do fundo imobiliário, temos aqui o seguinte: ele é gerido pela Vinci e administrado pela BRL Trust. É o fundo que teve seu início em 2018, então está aí no mercado há quase 5 anos. Ele possui uma taxa de administração que varia de 0,95% ao ano a 0,75% ao ano, conforme o valor de mercado do fundo imobiliário. Ele ainda possui uma taxa de performance, mas veja, é 20% das somas dos rendimentos que ultrapassarem o IPCA mais 6% ao ano. Como, na minha opinião, é muito difícil para um fundo de tijolo entregar isso aqui, na minha opinião, é uma taxa de performance bem tranquila. Se o fundo imobiliário realmente entregar o IPCA mais 6% ao ano, ele realmente merece ganhar uma taxa a mais. Mas vamos lá para ver o portfólio do fundo. Veja que ele possui participação em 15 imóveis distribuídos em 7 estados diferentes, locados para mais de 50 locatários. Todos esses que você está vendo aí na tela e mais vários outros. Um ponto a se destacar é que um tempo atrás o fundo imobiliário teve problema com a Tokstok, que é responsável por aproximadamente 16% da receita do fundo. De resto, na minha opinião, o VILG11 é bem tranquilo. Outro fundo imobiliário que, na minha opinião, vale a pena, está entre aí a lista dos fundos imobiliários preferidos pelos mais ricos, é o nosso Canip11. Mas esse fundo aqui é para investidor qualificado.
Veja que ele tem um dividend yield de pouco mais de 9,6% e está sendo negociado a R$ 92,68. Olhando então quem cuida do fundo, temos aqui o seguinte: ele teve seu início em 2016, então está aí no mercado há bastante tempo, é administrado pela Intrag e gerido pela Kinea, que cobra uma taxa de administração de apenas 1% ao ano. E conforme eu falei, esse fundo imobiliário é para investidor qualificado, ou seja, aquele investidor que possui mais de R$ 1 milhão investido ou tem alguma certificação aí do mercado financeiro. Mas eu sei que muitas pessoas têm cotas aí do Canip 11, mesmo não sendo investidor qualificado. Esse fundo aqui é interessante porque quase 100%, 97% dos recursos dele estão alocados em IPCA, em inflação, né? Então, quando a inflação sobe, esse fundo aqui tende a pagar um dividend yield maior. E veja que quase todo o portfólio está alocado em CRI, até porque o Canip 11 é um fundo imobiliário de papel, com taxas aí de inflação na IPCA, mais 7,37% ao ano. Na minha opinião, uma excelente taxa. Só para você ter ideia, o Canip 11 é bem diversificado. Ele possui todos esses CRIs que você está vendo passar aí na tela. Realmente, o Canip 11 é um ótimo fundo imobiliário. Outro fundo imobiliário também na lista dos mais ricos é o XPML11, um fundo imobiliário de shopping. Veja que atualmente ele está com dividend yield de 8,84% e está sendo negociado aproximadamente R$ 108. Olhando quem cuida do fundo imobiliário, temos aqui o seguinte: ele é um fundo imobiliário que ele teve seu início em 2017, então está aí no mercado há bastante tempo, é gerido e administrado pela XP, que cobra uma taxa de administração de apenas 0,75% ao ano, conforme previsto no regulamento do fundo. Temos também uma taxa de performance, mas veja, é uma taxa de performance do que exceder o IPCA mais 6% ao ano. Como é muito difícil um fundo de tijolo entregar isso aqui, na minha opinião, é uma taxa de performance bem tranquila. Quanto à carteira dele, veja que ele possui participação em diversos shoppings. Temos aí localizações São Paulo, temos aí Rio de Janeiro, temos Minas Gerais, temos Rio Grande do Norte, temos Bahia, temos Amazonas. Então, realmente, o XPML11 possui uma ótima diversificação de ativos. Outro fundo imobiliário aí da Kinea, também do segmento de papel, é o velho KNCR11. Venho falando dele bastante aqui no canal recentemente. Atualmente ele está com dividend yield de 14% e está sendo negociado a aproximadamente R$ 99. Quando a gente olha algumas características aí do KNCR11, temos aqui o seguinte: ele teve seu início em 2012, então realmente é um fundo imobiliário bem antigo, é administrado pela Intrag e gerido pela Kinea, que cobra uma taxa de administração de 1,08% ao ano. Na minha opinião, é uma taxa tranquila, contudo eu preferia que fosse 1% ao ano, mas enfim. E veja que esse fundo imobiliário é para investidores em geral, então qualquer pessoa pode comprar cotas do KNCR11. Uma coisa interessante nesse fundo é que, enquanto o outro da Kinea possui a maioria em IPCA, esse aqui possui a maioria em CDI. Atualmente, 94,5% dos ativos do fundo estão rendendo o CDI, mas não apenas o CDI. Temos aí praticamente o CDI, mais uma taxa média de mercado de 2,41%. Na minha opinião, é um excelente fundo imobiliário e possui uma ótima carteira de investimento. Só para você ter ideia, são todos esses CRIs que o fundo imobiliário possui participação. Já o nosso próximo fundo imobiliário é o PVBI11. Veja que atualmente ele está com dividend yield de 7,01%, é um dividend yield baixo, mas veja que no último ano ele subiu quase 7%. Atualmente ele está sendo negociado a quase R$ 103, mas no último ano ele já chegou a ser negociado a aproximadamente R$ 85. Olhando então quem cuida do fundo e as principais características, temos aqui o seguinte: ele teve seu início em 2020, então realmente é novo aí no mercado, é gerido pela VBI e administrado pelo BTG Pactual, que cobra uma taxa de administração de até 1% ao ano, sendo 0,8% repassado ao gestor do fundo imobiliário. Quanto ao portfólio dele, veja que ele possui participação em 4 ativos, esses aqui que são imóveis físicos, e participação também em um fundo imobiliário. Atualmente o fundo possui 22 locatários aí nesses imóveis e possui apenas 3,1% de vacância. Na minha opinião, é um bom fundo imobiliário, apesar de eu não gostar do segmento dele.
Vamos então ao nosso próximo fundo imobiliário. Esse aqui já era de se esperar de estar na lista, né? O HGLG11, o famoso fundo imobiliário de logística, um dos melhores da bolsa. Veja que atualmente ele está com dividend yield de pouco mais de 9%, mas é porque recentemente ele pagou um não recorrente. Geralmente o dividend yield dele é menor do que 9%, então fica muito atento a isso. Ele está sendo negociado a pouco mais de R$ 161. Cara, eu acho que o HGLG11 podia fazer um desdobramento de cotas, né? Mas enfim, vamos aqui continuar e ver algumas características do fundo. Ele já é bem antigo, teve seu início em 2010, é administrado pela Credit Suisse, que cobra uma taxa de administração de apenas 0,6% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Então veja, todos esses fundos imobiliários que você está vendo, nenhum deles possuem taxas abusivas. Eu acho isso bem interessante, porque rico realmente não vai investir em fundo imobiliário que cobra uma taxa abusiva, mas enfim, tem aqueles investidores que defendem. Olha só a carteira de investimento do HGLG11. Ele possui vários galpões logísticos espalhados em vários estados, com predominância logicamente em São Paulo. O restante temos aí vários estados, como por exemplo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, enfim, não tem muito o que falar, o HGLG11 é um ótimo fundo imobiliário. Agora entrando em um fundo imobiliário de papel, já falei dele bastante aqui no canal também, o RECR11. Veja que atualmente ele está com dividend yield de 12% e está sendo negociado a R$ 87,49. Olhando então algumas características do fundo, ele possui duas taxas. Temos aqui o seguinte: taxa de administração 0,20% ao ano, taxa de consultoria 1% ao ano sobre o patrimônio líquido, e ele não possui taxa de performance. Em relação ao portfólio do fundo imobiliário, como ele é de papel, mais de 90% ele investe em CRIs, mas ele também possui participação em cotas de outros fundos imobiliários, ele ainda possui participação em um imóvel que ele pegou executando uma garantia dele do CRI e também possui um pequeno caixa. Olha só, ele possui vários ativos em sua carteira, ele é realmente bem diversificado. Eu gosto bastante do RECR11. Outro fundo imobiliário temos aí o RBVA11, da Rio Bravo. Veja que atualmente ele está com dividend yield de quase 11% e está sendo negociado a pouco mais de R$ 109. Olhando então o fundo imobiliário, temos aqui o seguinte: cara, a Rio Bravo melhorou bastante o relatório deles. Eu lembro que um tempo atrás eles usavam uma fonte horrível. E olha só, agora eu estou conseguindo ler tranquilamente porque eu tenho problema de vista, como alguns já sabem. Mas enfim, vamos lá. Ele é administrado e gerido pela Rio Bravo e possui uma taxa de gestão e administração de apenas 0,651% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Na minha opinião, é uma taxa bem tranquila e vejo que o fundo imobiliário atualmente tem mais de 45 mil cotistas, então já é um fundo também bem conhecido aí perante os investidores. Quanto à carteira dele, olha só, ele possui participação em 75 ativos locados para 8 inquilinos. E vamos a mais um fundo imobiliário que os mais ricos preferem, o nosso VISC11, também já falei dele bastante aqui no canal, com dividend yield de quase 8% atualmente e está sendo negociado a pouco mais de R$ 119. E veja que é um fundo imobiliário gerido pela Vinci e administrado pela BRL Trust. Ele teve seu início em 2014, então está aí no mercado há bastante tempo e possui uma taxa de administração que varia de 1,05% ao ano a 1,35% ao ano, conforme o valor de mercado do fundo, e ele não possui taxa de performance. Quanto à carteira de investimento do VISC11, olha só, ele possui participação em 20 shoppings localizados em 12 estados diferentes. Contudo, um tempo atrás eu gravei um vídeo falando aí do VISC11 que ele pretende aumentar sua participação em 23 shoppings. Enfim, é um bom fundo imobiliário, mas é bom a gente ficar de olho nas suas últimas movimentações. E para quem quiser saber esse estudo aí dos fundos imobiliários preferidos dos mais ricos, tá aqui, ó, é o site Money Times. Vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. E agora que eu já te passei a lista desses 10 fundos imobiliários, eu preciso te falar duas coisas. A primeira coisa, não é porque um rico está investindo em alguma coisa que você também tem que investir. Ah, Matheus, mas aquele rico, ele entende mais de investimento do que eu. Sim, é verdade.
temos aí várias pessoas, vários milionários, várias pessoas que têm muito mais dinheiro que eu, que realmente sabem mais de fundos imobiliários do que eu. Não sou dono da verdade, eu sei isso aqui para falar a verdade, ó, de fundos imobiliários. Mas enfim, temos que lembrar que aquele rico, ele possui mais patrimônio do que a gente, então ele pode até mesmo arriscar um pouco mais, apesar desses 10 fundos imobiliários não serem tão arriscados. Então, se um rico comprou algum ativo e você quer entrar naquele ativo, não entra só porque ele entrou, dá uma pesquisada antes, vê se faz sentido na sua estratégia de investimento, porque rico também erra, todos nós somos humanos, então todos nós somos passíveis de erros. E o outro ponto que eu quero destacar aqui para você é o seguinte: vários ricos não conseguem entrar em fundos imobiliários menores, então a gente tem realmente aí no mercado bons fundos imobiliários, só que como eles têm patrimônio pequeno, é muito difícil para um rico colocar muito dinheiro naquele fundo imobiliário. E aí, pessoas como eu e você podemos participar aí desses fundos imobiliários e aproveitar oportunidades que alguns ricos não conseguem. Mas enfim, eu gostei bastante dessa pesquisa da Smart Brain e espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Fico por aqui e nos vemos no próximo.